Amém, amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Em 1 Samuel, capítulo 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 13. 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 13. Antes de ler, irmãos, eu quero introduzir aqui para a gente analisar, irmãos. Porque quando a gente analisa a nossa vida cristã, de fato, ela começa quando nós fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus. E isso começa quando? Quando nós cremos. Você está aqui porque, se você crê em Jesus, você crê porque um dia alguém pregou o Evangelho, você ouviu aquela mensagem, você creu e sua vida foi transformada. Aí você nasceu de novo, você se tornou nova criatura, o seu destino foi alterado, você que estava condenado, você agora tem a convicção e a certeza que você estará em um novo céu e nova terra, porque você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Assim que começa a nossa vida cristã, quando nós cremos em Jesus. Só que, irmãos, a gente vai descobrindo na nossa caminhada com Jesus que seguir a Cristo, seguir a Jesus, irmãos, não é permanecer parado, sim ou não? Seguir a Jesus não é permanecer estagnado. Seguir a Jesus, a caminhada cristã, ser discípulo de Cristo significa dar passos, significa caminhar como peregrino aqui que nós estamos nessa terra, rumo à nossa morada eterna. Tem até uma canção que diz, né? Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Não tem? Ele vem me buscar. Com ele eu irei? Aí, viu? É isso mesmo, porque, irmãos, de fato, nós estamos de passagem aqui, todos nós não sabemos o dia de amanhã. O que nós temos a certeza é que, independente de como será o dia de amanhã, há um lar eterno que me espera e te espera. Há uma morada eterna. Isso você pode ter convicção, é a certeza. Pode viver aqui nessa terra tendo essa convicção. Agora, irmãos, entenda comigo, embora a gente esteja certo dessa realidade, uma realidade maravilhosa, que há um novo céu e nova terra que te espera para onde nós iremos, embora estejamos certos dessa realidade, é uma realidade maravilhosa, irmãos. A nossa caminhada cristã aqui, enquanto esse dia não chega, a nossa caminhada cristã aqui, enquanto o Senhor Jesus não volta, que Ele voltará para nos buscar. Não sei se é amanhã, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, eu não sei. Mas o fato é, Ele voltará para nos buscar. Enquanto essa realidade, irmãos, maravilhosa não acontece, nós caminhamos aqui e a nossa caminhada aqui muitas vezes não é muito tranquila, sim ou não? Não é muito tranquila muitas vezes. A nossa caminhada aqui, irmãos, muitas vezes nós passamos por provações, tentações do mundo, sim ou não? Nós estamos caminhando aqui e sendo tentados dia após dia. A vida cristã, irmãos, muitas vezes é uma luta constante. Nós temos, os teólogos costumam dizer, o cristão tem 3 inimigos. Que é a carne, a nossa própria carne, o mundo é esse sistema, né? Mundano que se opõe aos princípios do reino do Senhor, e o diabo, 3 inimigos. E a vida do crente constantemente é essa luta contra a nossa própria carne, contra o mundo, contra o diabo. E nós muitas vezes vencemos as tentações, mas por que nós vencemos? Ou como nós vencemos? Não vencemos porque nós somos bons, não vencemos porque nós somos inteligentes, não vencemos na força do nosso braço, nós vencemos os nossos inimigos pelo poder de Deus. Nós vencemos os nossos inimigos nos vestindo da armadura de Deus, irmãos. É assim que nós conseguimos andar aqui e saímos vitoriosos nas nossas batalhas. A gente, irmãos, não vive aqui achando que nós iremos vencer esses nossos inimigos na força do nosso braço, não, irmãos. Confiando na nossa carne, não. Nós vencemos aqui nos vestindo da armadura de Deus, conforme Paulo nos ensina em Efésios 6, versículo 10, mais ou menos. A partir desse texto. No poder de Deus. E nós somos chamados, irmãos, ou melhor dizendo, nós não fomos chamados a vivermos aqui, vencer as batalhas sozinhos.
Nós não fomos chamados para passar aqui nessa terra enquanto o Senhor Jesus volta isolados. Por quê? A gente percebe que Deus, irmãos, em sua bondade, nos concede companheiros de fé. Enquanto estamos aqui, irmãos. Irmãos que caminham ao nosso lado. Irmãos que estão conosco, nos sustentando com a sua amizade. Irmãos que estão ao nosso lado ali, irmãos, nos exortando em amor. Irmãos que estão ao nosso lado, irmãos, nos sustentando em oração. Deus nos concede essas pessoas que nós chamamos de irmãos e irmãs. E nós necessitamos dessas pessoas. A gente percebe, irmãos, na caminhada que nós temos na fé, que Deus, Ele vai levantando pessoas diferentes, em diferentes momentos de nossas vidas, sendo um instrumento do Senhor para uma necessidade, não é assim, irmãos? Você foi amparado por uma pessoa, você foi sustentado, Deus usou uma pessoa como instrumento das mãos dele, sei lá, 1 ano atrás, 10 anos atrás, mas hoje usa outras pessoas para uma outra necessidade que você está tendo, sim ou não? Como instrumento da parte de Deus. É assim a dinâmica do reino de Deus. É dessa forma que o Senhor vai nos sustentando, ou seja, irmãos, a vida cristã, entenda isso, é sustentada sim pela graça do Senhor, mas também a nossa caminhada cristã, que é a nossa vida com o Senhor, é enriquecida pela comunhão. Essa comunhão que confirma a nossa fé, que nós chamamos de igreja, irmãos. Essa comunhão que fortalece a esperança, que nos encoraja a prosseguir, é comunhão. É comunhão, irmãos. É dessa forma que nós permanecemos. A vida cristã, irmãos, não é uma jornada para ser trilhada sozinho, não é em solidão, irmãos. A gente tem que entender isso. A gente vai entender, eu vou falar aqui que não basta, irmãos, vir ao culto de domingo. Somente. Eu vou entrar nesse tema aqui, irmão. Mas o fato é que hoje, irmão, muitas pessoas estão cercadas de pessoas, mas não tem profundidade nas suas relações. Não tem comunhão. Nós estamos cercados de gente, mas ainda assim estamos sozinhos muitas vezes. Por quê? Porque não se abre o coração. Temos muitas pessoas ao nosso redor, conversamos com muitas pessoas, mas as relações são superficiais. Não deixamos as pessoas entrar e nem entramos na vida das pessoas, mas isso não é ser igreja. Ser igreja é se relacionar, ter comunhão, pedir oração, orar. E abrindo, irmãos, o texto aí nessa passagem que vocês abriram comigo aí, a gente percebe que essa nossa necessidade de ter uma pessoa ao nosso lado não é de hoje. A necessidade que nós temos de ter pessoas como instrumentos nas mãos do Senhor não é de hoje. Davi foi fortalecido, irmãos, por Deus através de uma amizade chamada Jonatas. E como que isso aconteceu? O texto vai nos dizer, acompanhe comigo a partir do versículo 13. O texto diz: Então Davi e seus homens, que eram 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Irmãos, já consegue imaginar Davi? Davi, um homem, irmãos, do Senhor, sim ou não? Um homem do Senhor que agora, diz o texto, estava sem rumo certo. Sem rumo por aquela região. Você já se sentiu assim? Será cometido por uma situação que você fala assim, Senhor, para onde que eu vou? Crente já, irmãos. Passamos por esses momentos. Senhor, o que está acontecendo? Essa situação aqui eu não estou sabendo muito. Me dá uma direção, para onde que eu vou sem rumo? Já se sentiu assim ou só Davi? Isso acontece muitas vezes conosco, irmãos. Uma situação desesperadora. Já aconteceu com você que você falou assim, Senhor, vem comigo aqui porque eu estou quase sem chão, só não estou por causa do Senhor, mas eu sei, o que eu faço? Davi estava aqui nessa situação. Aí a continuação do versículo diz: Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Versículo 14. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus, esses poréns de Deus, irmão, mas de Deus, é que nos livra, é que nos liberta. Está acontecendo alguma situação, mas Deus, não deixa. Está acontecendo uma situação, porém Deus, irmãos, você pode esperar os poréns de Deus, que muda a sua história, que muda a sua vida. Está difícil demais. Mas
você tem um Pai celestial. A situação está desesperadora, estou sem chão, mas você tem aquele que te guarda. Senhor, não sei para onde ir, porém, o Senhor tem um propósito na minha vida e na sua vida. Porém, Deus não o entregou nas suas mãos. Versículo 15. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Irmãos, esse é um dos muitos textos que nós encontramos na Bíblia, irmão, que sustenta a convicção que cada membro de uma igreja, irmãos, deve estreitar relações. Esse é um dos muitos textos que nós encontramos na Bíblia, que cada membro de uma igreja deve fazer parte de um pequeno grupo. Deve estreitar uma relação, a gente vai entender por quê, na comunidade que você está. Deve ter intimidade com os irmãos da comunidade que você está. Com um pequeno grupo, irmãos. Esse espaço é um espaço onde nos ajudamos uns aos outros. E ajudamos ao quê? A lutar o bom combate da fé. Até chegar o grande dia, como eu disse, nós esperamos esse grande dia. Mas até chegar lá, irmãos, muitas vezes é muita luta, é muita aflição. Jesus já havia dito isso: no mundo tereis aflições. Mas enquanto esse dia, a volta do Senhor Jesus, não acontecer, irmãos, nós precisamos estreitar relações na comunidade que nós estamos. Por quê, irmãos? Jesus é interessante que ele vai declarar em João 10, 27 e 28. Jesus vai dizer, acompanhe comigo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, diz Jesus, e elas me seguem. Olha isso. É Jesus dizendo: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Olha só. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Deixa eu ver. Você pertence a Jesus. E nada pode te arrancar das mãos de Jesus. Nada nem ninguém. É uma segurança que nós temos. Ele disse isso. Esse é um dos textos para aqueles que defendem que não existe perda, de salvação. Ninguém pode arrancar. As minhas ovelhas me conhecem. Ninguém, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Disse Jesus. Agora, irmãos, por outro lado, esse mesmo Jesus também disse, Mateus 24, 13, ele vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que ele fala assim: essas ovelhas são minhas ovelhas e jamais perecerão, Jesus fala assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha só, irmãos. Olha que interessante. Sabe o que esses textos nos ensinam? Significa, irmãos, que todos quantos são nascidos de Deus estão eternamente seguros em Jesus, porque é Jesus que disse no primeiro versículo que eu li sobre as ovelhas dele. Mas ao mesmo tempo, essas ovelhas de Jesus que pertencem a Jesus são chamadas a perseverar na caminhada. Estão entendendo, irmãos? O texto diz: aquele que perseverar até o fim, Jesus disse, será salvo, tem que perseverar. Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem, me ouvem, jamais perecerão, ninguém pode arrancá-las da minha mão. Mas esse mesmo Jesus disse: vocês devem perseverar, porque aquele que perseverar será salvo. Olha que interessante. A perseverança, irmãos, eterna, é uma garantia da nossa salvação. Mas essa segurança, ela se comprova, irmãos, exatamente na perseverança. Se eu pertenço a Jesus, se eu sou salvo, sou. Ninguém vai conseguir me tirar das mãos de Jesus. Mas esse salvo, essa pessoa, ela persevera na caminhada. Está entendendo? Há uma responsabilidade da nossa parte também de quê? De perseverar. Está entendendo, irmãos? De se manter firme. De continuar com seus olhos fixos em Jesus. Eu não vou perecer, ninguém vai arrancar a mão de Jesus, mas eu devo perseverar. As duas coisas, elas andam juntas. E sabe o que é interessante é o ponto dessa passagem, irmãos, que a gente vai olhar um pouco aqui? A perseverança, o perseverar, não é algo que dá para ser realizado.
pessoas solitárias sozinhas na igreja, não dá. Perseverar não se consegue sozinho, irmãos, não se consegue. Se consegue com uma aliança, com homens e mulheres de Deus. E é isso que nós chamamos de igreja local, é isso que nós chamamos de igreja. No nosso caso, Lagoinha Mangabeiras, igreja do Senhor que se reúne aqui em Belo Horizonte, nesse lugar. A igreja, irmãos, entenda isso, é um meio estabelecido por Deus para a nossa perseverança. Entende o que eu estou falando, irmãos? Não se persevera sozinho. Deus nos colocou em comunidades, em congregações. Isso nos faz perseverar. Pessoas e irmãos. Olha que interessante, deixa esse texto aberto para mim, mas vai comigo para Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Projeta aí, Vitor, por favor. Hebreus 13. Hebreus 13. O texto vai dizer, para crente, quem que é crente aqui? É para você. O texto diz, o autor aos Hebreus, Hebreus 3, 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros somente no dia de domingo. É isso que o texto diz? Animem-se uns aos outros todos os dias. Irmãos, olha a minha responsabilidade, a sua responsabilidade. O autor dos Hebreus fala, você que está em uma comunidade, você que é a igreja do Senhor, tenha cuidado, mas cuidado. Por causa de quê? Ele fala, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste de Deus vivo. E ele diz, mas como? Ele diz, pelo contrário, animem-se uns aos outros, não é apenas no culto de domingo. O texto diz, todos os dias, e o texto completa, durante o tempo que se chama hoje. Olha a nossa responsabilidade, irmãos, de uma igreja. O pessoal hoje acha muitas vezes que ser discípulo de Jesus é só frequentar o culto de domingo. Mas quem só frequenta o culto de domingo e não se relaciona, irmãos, não tem tempo de fazer isso. Cumprir esse mandamento do Senhor. Anime-se uns aos outros todos os dias. Vai numa mega igreja grande, vai lá, cultua ao Senhor lá, mas não se relaciona, não está animando, não está recebendo ânimo durante o dia, durante a semana, irmãos. E esse texto, irmãos, é claro, e é por quê? A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha a minha responsabilidade, olha a sua responsabilidade, irmãos. Você deve ser um instrumento do Senhor, para que nenhuma pessoa, irmãos, para que as pessoas não tenham seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Por quê? Versículo 14. Temos nos tornado participantes de Cristo, nós, a igreja do Senhor. Se de fato perseverarmos, olha só que interessante, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. A perseverança é a prova, irmãos. Deus estabeleceu um meio para nos capacitar a guardar firme a nossa confiança até o fim. E esse meio é a comunhão cristã. Como eu vou guardar fim? Como que eu vou guardar até o fim? Por meio dessa comunhão. Como instrumento do Senhor, a igreja, irmão. A igreja. São relacionamentos em que irmãos exortam uns aos outros todos os dias a permanecer firme nas promessas de Deus. Todos os dias a ter confiança em Deus. Todos os dias a fugir do engano do pecado, irmãos. A gente está aqui agora, mas a gente vai sair, a gente vai trabalhar aí, irmãos. Seremos tentados. Nós ficaremos firmes pelo poder do Espírito Santo por meio da igreja do Senhor, dos irmãos e irmãs na fé que nós temos. E assim nós perseveramos, irmãos. Nós precisamos de pessoas assim. Você faz parte de um grupo assim? Você tem um pequeno grupo que vocês se edificam uns aos outros, que você é fortalecido. Você tem uma pessoa, você tem duas pessoas, você tem um pequeno grupo, irmão. Quem vem na igreja só dia de domingo e não tem essa relação, não tem essas pessoas, nós precisamos ter. Nós dependemos disso, irmãos.
A gente deve fazer parte de uma comunidade ou de um grupo de cristãos comprometidos uns com os outros, irmãos, a lutar o bom combate da fé. Olha só que interessante, irmãos, não é a igreja que salva, amém? A salvação é pela graça mediante a fé em Jesus. Não é a igreja que salva, foi a obra de Jesus naquela cruz. Quem crê em Jesus é salvo, porém, irmãos, se você não tem companheiros na fé, você está negligenciando as pessoas que não têm esses companheiros da fé. As pessoas estão negligenciando um dos meios designados por Deus para a sua perseverança, para a sua preservação. Estão negligenciando um meio que Deus usa para me fortalecer, para me preservar aqui nessa terra, nessa vida. Em meio a tantos ataques, em meio a tantas tentações, em meio a tantas provações. Eu queria nessa noite, irmãos, que a gente saísse daqui certo, de que a gente deve congregar de fato, mas não somente isso. A gente deve, dentro da igreja que nós estamos, no caso aqui, Lagoa Mangabeiras, irmãos, encontrar um pequeno grupo de pessoas, de cristãos, no qual nós possamos ser exortados e possamos exortar a lutar o bom combate da fé, e dia após dia nós precisamos disso. Você se relaciona com muitas pessoas durante o seu dia, precisa se relacionar também durante a sua semana com pessoas da fé, companheiros da fé. O texto, irmão, de 1 Samuel aí, vai apresentar para nós uma ilustração simples e ao mesmo tempo profunda e necessária para a luta contínua na fé, irmãos. Davi, como nós lemos, estava no deserto de Zif, cerca de 50 quilômetros ao sul de Jerusalém, sem rumo, porque Davi fugia de Saul. E por que fugia de Saul? Porque Saul, até então rei de Israel, via Davi como um rival perigoso, ameaçando ali o trono que ele estava. E Saul, então, irmãos, não descansava, ia atrás de Davi e não dormia, planejando como poderia matar Davi. Esse é o contexto. E Davi, irmãos, jamais traiu Saul. Davi não fez nada para que isso estivesse acontecendo, não, muito pelo contrário. E é nesse contexto, irmão, de perseguição, Jonatas, filho do próprio Saul, ele se move em direção a Davi com lealdade, com amor. É nesse contexto que uma pessoa de Deus se move até Davi, irmãos, quando ele fica sabendo onde Davi estava. Ele se move até Davi. E o texto vai nos dizer, irmãos, que ele se move para fortalecê-lo em Deus. Versículo 16. 1 Samuel, capítulo 23. O texto vai dizer, então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. Eu queria, irmãos, nessa passagem, tirar aqui 4 pontos, ou 4 lições preciosas para nós aqui nessa noite, sobre a comunhão cristã. O primeiro ponto é esse, irmãos, que todos necessitam de companheirismo cristão. Todos necessitam de companheirismo cristão, todos nós. E dentro desse ponto, quando tem um ponto dentro do ponto, é o quê? Subponto? Fala. Dentro desse ponto, irmãos, primeiro tópico, então, queria falar que jamais uma pessoa, melhor dizendo, jamais pense que você é forte o bastante para não precisar de alguém. Todos nós precisamos. Até os líderes, irmãos, mais fortes precisam de pessoas, de companheiros cristãos que fortaleçam suas mãos em Deus. Todos nós. Irmãos, pense em Davi. Conhece Davi? Quem que era Davi, irmãos? Davi é um homem de Deus. Davi é um homem profundo. Davi, irmãos, era um homem forte. Davi, entenda isso, Davi era o salmista de Israel, era Davi. Davi era esse homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem segundo o coração de Deus e ainda assim precisou de Jonatas. Jamais chegaremos ao nível, jamais, de maturidade que não precisaremos de mais ninguém. Jamais chegaremos ao nível, irmãos, de maturidade que não precisaremos do ministério do nosso irmão, da nossa irmã, jamais. Ninguém nunca será maduro bastante para dizer assim, olha, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de conselho.
Eu já atingi, agora eu só aconselho. Não, irmãos, não, olha Davi, de novo. Eu não conheço um salmo escrito por Jonatas, mas conheço vários escritos por Davi. Na verdade, a maioria dos salmos. Dizem os estudiosos, mais de 70 salmos são atribuídos a Davi. E esse Davi precisou de Jonatas para fortalecer a sua confiança em Deus. Eu preciso de um Jonatas. Você precisa de um Jonatas, Jonatas. Todos nós precisamos desse irmão na fé para fortalecer as nossas mãos em Deus. Jamais chegaremos a um ponto, irmãos, que não precisaremos das pessoas. Nós precisamos de uma irmã, de um irmão para nos fortalecer. E o segundo tópico dentro desse ponto, que todos necessitam de um companheirismo cristão, é que jamais você será, como eu dizendo, jamais pense que você é pequeno bastante para não fortalecer a mão de um Davi em Deus. Entenda isso. Jamais pense que você é pequeno bastante para fortalecer uma pessoa em Deus. Jamais, jamais. Imagine, irmão Jonatas, se ele tivesse entrado nessa crise. Não, mas eu fortalecer Davi? Quem sou eu, Senhor? Olha quem é Davi. O Senhor está me direcionando para fortalecer Davi. O que eu vou fazer lá? Deixa eu orar aqui no meu canto, só para que eu vou lá, irmão? Já pensou? Se Jonatas tivesse pensado assim, não, Davi ora muito mais que eu vou fazer o que lá? Davi é muito mais espiritual que eu vou fazer o que lá? Davi tem muito mais intimidade com o Senhor, Deus, ele é o salmista de Israel, o que eu vou fazer? Já pensou, irmãos? Se Jonatas tivesse pensado dessa forma, não teria sido instrumento de Deus para fortalecer as mãos de Davi. Olha isso. Jamais você será pequeno o bastante para não fortalecer a mão de uma pessoa em Deus, de um Davi em Deus. Percebe, irmãos? Percebe uma coisa. Eu e você jamais seremos fortes o bastante para não precisar de alguém, mas também eu e você, em determinados momentos, seremos exatamente a força de que outros precisam. Quem está entendendo o que eu estou falando? A força do que o outro necessita. É um fato, irmão. Pessoas precisam de você, que você seja instrumento do Senhor. Você tem acesso a pessoas que seu amigo não tem. Você tem acesso às pessoas que o pastor não tem, que o seu líder não tem. E você pode ser um instrumento das mãos do Senhor para fortalecer as mãos dessa pessoa em Deus. Por quê, irmão? Porque todo mundo cansa, sim ou não? Todo mundo se irrita, pode se irritar. Todo mundo, irmãos, todo mundo pode se sentir deprimido. Todo mundo pode se sentir abandonado. Todo mundo, irmãos, todo mundo. Precisamos, irmão, deixar a luz de Deus entrar no nosso coração por meio de outros irmãos, e precisamos também sermos instrumentos do Senhor na vida do irmão. Por quê? Porque todos precisam de companheirismo cristão, todo mundo. E se desenvolve como? Por meio da comunhão, do relacionamento dia após dia. Segundo, você precisa, anotei aqui, exercer um esforço intencional, irmãos. Fortalecer a mão de alguém em Deus exige esforço, existe intenção. Amém, irmãos? Não é assim, qualquer hora a gente encontra. Não, irmãos. Não é assim, na hora do almoço, vou tomar um café qualquer dia. Não é assim não, muitas vezes não é assim, irmão. Muitas vezes vai demandar de você um esforço. Vai ter que sair da zona de conforto. Há problemas, irmãos, que não se resolvem em uma mesa de café. Vai exigir tempo de você. Olha o que Jonatas fez. Versículo 15. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. Olha que interessante. Jonatas não encontrou com Davi por acaso, tipo assim, Davi, tá precisando de mim? Tô. Tá, nesse dia eu vou ter um negócio aí, eu aproveito e vou encontrar com você. Não, irmão, hoje nós fazemos isso muitas vezes. Vou aproveitar que eu vou lá nesse lugar, eu passo aí. Não, irmãos. Davi, Jonatas, irmão, ele decidiu ir ao encontro de Davi para fortalecê-lo.
E nós somos chamados a andar dessa forma, a cultivar, irmãos, com intenção e prática, o hábito de fortalecer as mãos dos irmãos em Deus. Mesmo que muitas vezes não seja fácil, muitas vezes não será fácil. Porque ir ao encontro de alguém, muitas vezes, vai nos tirar do conforto. No caso de Jonatas aqui, irmãos. Ir ao encontro de Davi significava deixar a zona de conforto do palácio e descer até o deserto. Olha só que interessante. Para ser um instrumento de Deus. Que deseja ser um instrumento de Deus aqui? Deixa eu ver. No caso de Jonas, irmãos, ele teve que sair do palácio e ir para o deserto para ser usado por Deus. Teve que sair da zona de conforto para ser um instrumento das mãos de Deus, para fortalecer uma pessoa em Deus. Muitas vezes, irmãos, para fortalecer uma pessoa, nós passaremos por situações desafiadoras. No caso de Jonas aqui, irmão, significava ir contra o próprio pai Saul, que queria matar Davi. E a história nos conta, se você ler a história, que Jonatas, irmãos, ele entrou em um conflito muito grande com o seu pai por decidir fortalecer uma pessoa em Deus, no caso aqui Davi. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele falou, um amigo precisa ser fortalecido em Deus. Um amigo está no deserto. Vou lá no deserto ser um instrumento de Deus, ser um instrumento de Deus e fortalecer as mãos deles em Deus. Meu amigo está no deserto, essa pessoa que crê no Senhor também está no deserto. Eu vou lá. Não tem preço que pague isso, irmão. Não tem preço. Muitas vezes, para fortalecermos uma pessoa em Deus, custará tempo, custará recurso, irmãos. Muitas vezes, para fortalecer uma pessoa em Deus, custará o nosso conforto, custará o nosso lazer. É o que Jonatas fez, irmãos. Muitas vezes não dá para ser uma ajuda que vai fortalecer uma pessoa verdadeiramente em Deus só quando sobra tempo. Só quando é conveniente, como eu disse. Fulano está precisando, está no deserto. Semana que vem eu vou passar por aí, eu aproveito e passo a será, irmão? Deus te direcionar dessa forma, amém. Mas às vezes a gente só não quer sair do nosso conforto. Sim ou não? Jonatas não olhou para isso, irmão. Ele foi até ao deserto. Se Jonas tivesse pensado dessa forma, de maneira conveniente, jamais teria sido mão de Deus na vida de Davi. Olha que interessante, irmãos. O púlpito de uma igreja, ele depende daquele que prega. Tem que pregar e ser fiel à palavra de Deus. Tem que expor a escritura com fidelidade. Não tem que enganar as pessoas. Amém. Mas, a comunhão de uma igreja depende de todos os membros. Todos. A comunhão de uma igreja depende de você que está sentado aí. Não depende só daquele que prega, depende de você que é um membro e habitado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude a sairmos, eu vou me incluir no meio. Esse conforto, irmãos. Que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para fortalecer uma pessoa em Deus de alguma forma. E terceira lição, irmãos. Fortaleçam uns aos outros em Deus. A primeira lição foi: todos necessitam de um companheirismo cristão. A segunda lição foi: é preciso exercer um esforço para ser um instrumento nas mãos do Senhor muitas vezes, porque requer tempo, muitas vezes requer um recurso, um preparo. Sim ou não, para fortalecer uma pessoa em Deus? Energia, muitas vezes. Muitas vezes, para você ajudar uma pessoa em Deus, você vai ter que pagar um preço de oração. Isso requer um esforço, sim ou não? Um esforço. Um preparo, uma energia. Muitas vezes, para você fortalecer uma pessoa em Deus, você vai ter que ir com ela para um lugar e vocês dois passarem tempo juntos. Olha a energia, orando, aconselhando, não sei. E a terceira lição é essa, irmão. Precisamos dar uns aos outros Deus. As pessoas precisam do Espírito Santo de Deus. Precisam de Deus. O texto é muito claro, irmãos. 1 Samuel 23:16 não diz que Jonatas percorreu todo aquele caminho até Oreza para fortalecer a autoconfiança de Davi, não. Ele não percorreu todo esse caminho, foi até o deserto para falar com Davi, assim: Davi, você é forte. Davi, você já derrotou gigantes, você já matou ele com suas próprias mãos. Olha para você, Davi, o texto não diz isso. Jonatas falou palavra de Deus.
Ele fortaleceu Davi em Deus. É esse amigo que nós precisamos. Pessoas que nos fortaleçam em Deus. Esse amigo que nós precisamos. É esse pastor que você precisa. É essa igreja que você precisa. Uma igreja que vai te fortalecer em Deus, irmão. Que vai te apontar para Jesus. Que vai te fazer entender que todos nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Eu ouvi uma frase, nunca mais eu esqueci. Que nós devemos influenciar pessoas para que as pessoas cresçam em um relacionamento público com Jesus. Pessoas devem viver em um relacionamento público e crescente com Jesus. Nós devemos viver aqui dessa forma. Qual que é a nossa intenção? Que cada pessoa desenvolva, tenha um relacionamento público e crescente com Jesus. É dessa forma. Esse é o marido que você deve ser, a esposa que você deve ser, o amigo que você deve ser, o pai que você deve ser. Apresentar Deus, fortalecer essa pessoa em Deus. Olha que interessante, irmãos. Continua comigo o raciocínio aqui. Por um lado eu digo, né, eu preciso de você. Eu falei isso aqui. Por quê? Você como instrumento do Senhor para me edificar. Eu preciso de você, eu preciso dessa comunhão. Eu estou falando isso aqui, por um lado eu digo isso. Eu preciso do corpo de Cristo, das pessoas nascidas de novo para me fortalecer, para me encorajar. Eu preciso, nós precisamos, isso é bíblico. Por outro lado, eu devo dizer que a única maneira de você realmente me ajudar é fazendo ou dizendo algo que me leva a depender de Deus. E não a depender de mim nem de você. Quem está entendendo? Embora eu necessite, eu preciso de você. Eu preciso que você me ajude a não depender de você, a depender de Deus. Quem está entendendo? Embora eu precise de você, eu preciso que você me ajude a não depender de mim nem de você, mas confiar cada vez mais em Deus. Muitas pessoas, muitos líderes querem fazer assim, não. Eu sou aquele cara. Não. A pessoa tem que olhar para Jesus. A pessoa tem que depender de Jesus. Ele quem cura, Ele quem resgata, Ele quem transforma. Ele que liberta, Ele que encoraja, irmãos, é Jesus. Todos nós estamos aqui para apontar para Jesus. Enquanto eu estiver aqui nessa igreja, nós apontaremos para Jesus, para Jesus. E nós cresceremos em Jesus, irmãos. Isso é essa igreja. Eu preciso de você, mas para que você me aponte Jesus, me apresente cada vez mais Deus, me aproxime mais de Deus, porque Ele é a fonte de vida. É isso que Jonatas fez. Foi até o deserto. Mas para falar de Deus, porque a quarta lição é essa. Relembre aos outros as promessas de Deus. Olha isso interessante, irmão. Jonatas disse, versículo 17. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Olha como que Jonatas fortaleceu Davi em Deus. Sabe como? Lembrou Davi da promessa de Deus. Lembrou Davi da palavra de Deus. Jonatas não tirou isso aqui da cabeça dele, não. Já haviam recebido palavra de Deus, que Davi seria rei de Israel. O que Jonatas fez? E no momento que Davi estava no deserto, lembrou Davi das palavras de Deus. É o que nós precisamos quando estamos no deserto. Precisamos que alguém nos lembre das palavras de Deus. Precisamos que alguém nos lembre quem nós somos em Deus. Quando nós estamos atravessando pelo vale da sombra da morte, precisamos entender e absorver quem está conosco. Muitas vezes nós esquecemos, irmãos. E esse seu amigo de Deus deve te lembrar isso. Deve te lembrar o que Deus diz sobre você. Quem você é em Deus. O que nós temos da parte de Deus. As promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele que nos fortalece, Ele que nos sustenta. Passaremos pelo deserto, mas precisamos de pessoas que nos lembrem as promessas que Deus tem para a nossa vida. Ele tem um plano. Está difícil demais, meu amigo crente, minha amiga crente. Mas Deus prometeu, Ele tem uma promessa, tem um plano na sua vida. Está difícil demais, essa tempestade, mas Ele está com você. Olha essa dor, está difícil demais, mas Ele é consolador. Estou me sentindo sozinho, mas o próprio salmista diz que Ele nunca te desamparará. Precisamos de pessoas que nos lembre
das promessas. Deus tem um plano para nós, irmãos. Nós não estamos jogados aqui, não. Precisamos de pessoas que falem conosco, e não somente aos domingos. Precisamos de pessoas semanalmente, diariamente, que nos lembrem das promessas de Deus, irmãos. Irmãos, que sejamos essas pessoas. Amém? Que o Senhor nos ajude, que Lagoinha Mangabeira tenha grupos de pessoas que sejam assim. Seja um instrumento do Senhor. Que você lembre uma pessoa das promessas que Deus tem na vida dessa pessoa. Que Deus terminará a obra na vida dela, irmãos. Tem muito crente desanimado, se esquecendo das promessas de Deus. Que sejamos Jonatas. Olha, você será rei de Israel. Outras palavras, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto. Deus tem um controle da sua história. Deus não te abandonou, Ele está cuidando de você, mas você não sabe a situação que eu estou passando, eu não sei não. Mas Deus sabe, Ele está no controle da sua história. Ai, irmãos, que essa história nos ensina quão importante é a comunhão. Essa comunhão nos preserva, nos sustenta. Ou seja, irmãos, nós precisamos de Cristo, primeiro. Segundo, nós precisamos professar essa fé em Cristo por meio do batismo e unirmos a uma igreja bíblica. Mas além disso, nós precisamos de pessoas dentro da comunidade que nós estamos, que traduza tudo isso em discipulado no dia a dia. Nós precisamos dessas pessoas. Precisamos de oração semanalmente. Precisamos de encorajamento semanalmente. Precisamos nos abrir para que pessoas sejam instrumentos de Deus. Tem uma frase que eu aprendi também, nunca mais esqueci. Se pessoas te feriram, deixa Deus usar pessoas como instrumento nas mãos dele para fortalecer você em Deus, fortalecer você nele. Que o Senhor abra o nosso coração para essa realidade, amém, irmãos? Por quê? Porque você é habitado pelo Espírito Santo. Tem vida aí. Vida que muitas pessoas estão precisando. E até mesmo pessoas da família da fé. Precisa que você exale Jesus nessa pessoa. Pessoa que precisa ser fortalecida em Deus. Olha Davi. Às vezes uma pessoa que você julga ser forte demais, pode ser um Davi precisando que você ligue, que você manda mensagem, que você marque com ela, que você ore com ela, que você se coloca à disposição dela. E o Senhor te recompensará. O Senhor tem visto que nós estamos fazendo o trabalho do Senhor não é vão. Amém, irmãos? Vamos orar então. Que o Senhor fale conosco, irmãos. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser igreja. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos desenvolver relações dessa forma, edificando uns aos outros.